espero que esteja tudo bem com você por aí, assim como comigo por aqui na nossa Casa na Arte. Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez. Se é a primeira vez aqui, muito obrigada pela presença. Se inscreva aqui no nosso canal e para você que já nos acompanha, muito obrigada também. Um grande abraço, né? Espero que todos estejam aí bem e se cuidando. E hoje o tema da nossa conversa é a arte de amar. Esse título, não sei se vocês já ouviram alguma vez, é um título um tanto comum. É o título de um filme sobre o qual eu gostaria de falar hoje, mas é claro que eu imediatamente me lembrei de um outro título idêntico, A Arte de Amar, de um livro muito famoso na literatura, e eu vou encerrar nossa conversa com uma pequena citação desse texto para que a gente sinta um pouquinho sobre o que, afinal de contas, essas obras estão falando. Esse é A Arte de Amar. Eu vou começar pela Arte de Amar de um filme que assisti há pouco tempo, uma produção polonesa de direção de Maria Sadowska. Desculpem a pronúncia se não for exatamente assim, porque eu não falo polonês, e com o roteiro de Haki. O filme A Arte de Amar, de 2017, disponível na Netflix, é um filme que retrata alguns momentos, não chega a ser uma extensa biografia, mas são alguns episódios aí importantes da vida de uma médica, ginecologista e sexóloga polonesa, nascida em 1921 e que faleceu em 2005, chamada Michalina Wisłocka, ou algo assim, né? Me desculpem. Esta médica foi muito precursora à sua época, porque a Polônia vivia na sua juventude aí a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, e um regime comunista com uma forte censura cultural e em relação às obras e aos livros que eram publicados, e ela, Michalina, tinha interesse de publicar um livro que ela acaba escrevendo com base nas experiências que ela tem de consultório e nas pesquisas que ela faz, principalmente sobre o corpo e o prazer feminino, né? Mas não só. E o título será traduzido, né, para A Arte de Amar, The Art of Loving, por exemplo, em inglês, né? E é um livro que abre a perspectiva não só dos poloneses, mas depois também de outros países, para a arte de amar, mas a arte de amar nesse sentido de conhecimento do corpo feminino ou masculino, de autoconhecimento do corpo e do que te dá prazer, para que você possa ter relações sexuais saudáveis e prazerosas com parceiros e parceiras, e isto ajudaria, claro, na vida, na qualidade e no amor e nos sentimentos e nas relações e nos laços dentro das famílias. A luta dela durante anos e anos para que o livro fosse publicado, porque obviamente o livro foi censurado e todas as editoras diziam não, mas sequer chegavam às mãos dos editores, porque antes disso o próprio governo proibia, enfim, apresentava aí milhares de empecilhos para que ela conseguisse publicar o livro. É por esse motivo. Ele só será publicado em 1976, esse livro A Arte de Amar, de Michalina Wisłocka, né, como eu mencionei aqui. E ele se torna um best-seller no mundo todo. E ela também coloca um pouco da experiência dela também, enquanto mulher, nas relações que ela teve e no autoconhecimento pelo qual ela necessariamente passou. E o interessante é que ela tinha tanto estava imbuída dessa missão de querer levar esse conhecimento, principalmente as mulheres, porque ainda eram muito retraídas, muito recalcadas, tinham muito pudor em falar a respeito, achavam que o papel delas não era de necessariamente ter prazer numa relação sexual, e sim de simplesmente reproduzir, de simplesmente engravidar, que os homens obviamente eram os únicos que teriam prazer, e que tinha muito a ver com questão, o orgasmo, ereção, eram temas, claro, muito tabu à época, porque até hoje, num certo sentido, são, que dirá
à época, há quase 5, 6 décadas atrás, né, quando ela conseguiu então finalmente a publicação aí do livro. E ela queria que a obra fosse ilustrada, porque com as ilustrações ela mostrava anatomicamente como era o corpo feminino, masculino, e ela queria mostrar visualmente quais eram as posições, vejam só, em que os corpos poderiam ficar durante uma relação sexual. E o legal do filme A Arte de Amar, que é esse filme de 2017 que eu estou resenhando aqui, é porque mostra muito esse processo, o processo editorial. Até que o livro finalmente saísse, e ele acaba saindo, não digo clandestinamente, porque a editora topa, no fim das contas, publicar já na década de 70. Isso ela já estava há mais de 10 anos, 15 anos tentando publicá-lo. Mas ele acaba quase vazando, né? Como a gente usa hoje para as informações e as notícias, meio que vazou, então todos ficaram sabendo antes, viraliza em redes sociais ou algo do tipo. Para a época foi quase um vazamento de informações, é quase como se a obra tivesse escapulido um pouco e antes mesmo que a editora efetivamente publicasse, as pessoas estavam lendo em espaços públicos, feiras, barracas, gente que estava fazendo cópia, estava tentando fazer circular, enfim, porque todos perceberam finalmente e chega às mãos das pessoas comuns uma obra com rigor científico, mas com uma linguagem muito acessível, que explicava algumas coisas que as pessoas ou realmente desconheciam ou estavam aguardando avidamente para ouvir, para saber, para ler, para que elas pudessem conversar um pouquinho mais abertamente a respeito dos assuntos, né, que eram muito proibidos. Então, porque se julgava, e aí não tinha só o governo censurando e enfim, ficando em cima, pegando no pé, mas também a igreja, as instituições religiosas de uma forma geral, porque parecia que era a família que estava em risco. Sempre é um pouco essa questão, né? Essa liberdade do prazer, do corpo e sexual parece que sempre põe em risco outras instituições que sequer sólidas, mas que não necessariamente são tão sólidas assim, como por exemplo a família, matrimônios monogâmicos e coisas do tipo. E ela defendia o contrário. Ela dizia, gente, mas sexo tem a ver com amor. Eles são muito complementares, então você pode amar demais e ainda assim sentir prazer numa relação, por que não? E vamos falar disso, as mulheres continuam achando, até quando acharão que não devem sentir prazer, ou não podem, ou fica para segundo plano, ou aliás, não só não sentir prazer, como sentir dor e não sentir vontade alguma, nunca, né, de, por exemplo, ter relação sexual. Então, eu gosto principalmente desta parte do filme, né, que consegue trazer à tona como foi o processo e as sucessivas tentativas malfadadas de publicar o livro, levar o manuscrito, receber não, ou dela própria se recusar a baixar a guarda e ter de editar o texto e fazer cortes significativos em partes que ela não gostaria, né? Então eles sugeriam de tirar as ilustrações, depois eles querem alterar totalmente as ilustrações, porque as ilustrações foram feitas por uma conhecida dela, e é linda a cena em que mostra o varal com os prendedores e ilustrações enormes, desenhos feitos à mão, belíssimos, que mostravam um casal, né, com relações sexuais em diversas posições. E elas queriam que aquilo saísse estampado, que fosse grande, que fosse uma ilustração que ganhasse um peso significativo no livro. E eles não queriam, os editores diziam, não, desse jeito não dá, tá muito explícito, tá muito, né, vulgar, muito polêmico, muito... Então eles queriam reduzir a quase selos, né, colocar ilustraçõezinhas assim super pequenininhas e que quase passavam despercebidas. E aí eles tentaram achar uma maneira de fazer um contraste para mostrar a diferença entre os dois corpos, já que as figuras sairiam em tamanho muito diminuto. Então optaram por colocar a mulher com um corpo branco e o homem com um corpo negro. Nossa, aí gerou outra questão e outra polêmica, porque as figuras apareceriam dessa forma. Eu não tenho livro impresso, né? E eu não tenho a tradução para a língua inglesa ou para outras línguas.
mas eu encontrei no original, em polonês, uma edição integral do livro, em PDF, consegui selecionar aqui algumas imagens que a gente vai mostrar dessas ilustrações, que são as que, a meu ver, as que aparecem aí na edição original do livro, né? Já teve várias edições, inclusive o livro continua sendo editado e publicado até hoje, né? Inclusive uma das cenas finais do filme é justamente uma máquina já muito atual, né? Imprimindo exaustivamente o livro, porque agora ele se tornou, né, felizmente uma obra que circula, é conhecida, que é lida, que é debatida, que é uma obra muito importante e foi um marco na Polônia e no mundo de uma autora que assina o livro com o seu próprio nome, com o nome de mulher, né? Que muitas vezes na nossa história a gente sabe isso não acontecia e as mulheres criavam pseudônimos com nomes masculinos para poderem publicar suas obras, né? Há casos célebres, no caso dela não, ela assina a obra, ela, né, se torna uma pesquisadora aí muito conhecida, muito renomada, além de ter toda a experiência clínica também, enfim. Então as ilustrações passam por essa censura. O texto, eles querem cortar trechos do texto que falam de orgasmo. Por exemplo, eles, né, enfiam na cabeça que isso vai ser também problemático, que vai levantar, claro, margem para debates, enfim, sempre com aquele medo, né? O medo disso virar moda, né? É quase um pouco isso. E aí eu gostei muito de ter conhecido mais de perto a história dela, né? Através do filme. Não conheço o livro, nunca li o livro, então só vou falar um pouquinho aqui a respeito do filme. Mas o filme tem por título A Arte de Amar, e eu comentei com vocês que na literatura existem outros livros, né? Há livros que têm também esse título, A Arte de Amar. Outros da nossa tradição aí poética e literária, dentre os quais um de Ovídio. Não sei se vocês conhecem, Ovídio foi um poeta, né, romano, que escreveu 3 volumes do seu A Arte de Amar, o seu Ars Amatoria, em latim, a Arte de Amar. 3 volumes que foram escritos entre primeiro antes de Cristo, o século I antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Eu selecionei uma citação para ler para vocês aqui do segundo volume, né, do segundo livro de Ovídio, A Arte de Amar. Vejam como são tão distintas estas obras, né? Nós temos A Arte de Amar, o filme biográfico que fala da vida de Mihalina. Nós temos o seu livro A Arte de Amar, que foi publicado em 1976 na Polônia e depois ganhou o mundo. E é essa arte de amar ligada ao prazer do corpo e que tem relação com os sentimentos, a família e outras instituições, matrimônio e outras instituições. E nós temos esta arte de amar aqui de Ovídio, escrita originalmente em versos, traduzida para a língua portuguesa, tem a edição, né, completa disponível aqui, várias editoras já publicaram as suas traduções. Temos também aqui online algumas edições que são acessíveis, em texto integral, né, realizada por bons tradutores inclusive, e eu selecionei um trecho para que vocês sintam esse gosto, né, peculiar de autores que com mais objetividade e linguagem explícita, ou muito menos, como é o caso aqui, porque imaginem que no caso dela, ela como médica, queria desmistificar tudo a respeito e mostrar na ilustração e na descrição o que é um corpo, o que é uma vagina, o que é, né? Tem tudo isso no livro. Aqui nós temos um poeta como Ovídio falando sobre a mesma arte de amar, e eu, claro, selecionei um trecho que seria mais semelhante a esse do livro da médica. Então, é sobre a relação sexual em si, porque ele fala sobre muitas outras coisas. Os costumes, como você se aproximar, que assuntos, né, conversar, quando você está nesse jogo aí da sedução, do amor, digamos assim, como, o que vestir, como dizer, né, que presentes oferecer. A arte de amar de Ovídio é toda ela
dividida em diversos temas e assuntos ligados à questão aí do amor e da sedução, digamos assim. Mas esse trecho em particular, Prática das Coisas de Amor, é sobre a prática. Então nós já vamos à prática, ao capítulo que que tem aí relação com o filme e com o livro A Arte de Amar, da polonesa. E aí o vídeo aqui está descrevendo a cena do que seria uma relação entre um homem e uma mulher, nesse caso, ele descreve dessa forma, usando aí da sua veia poética, para que pudesse fazer relação ao que exatamente acontece, inclusive ao ápice da relação. Vejam só que interessante. Aspas. Quando você tiver achado o lugar que a mulher gosta de ser acariciada, é tudo que a gente estava conversando agora, há pouco, que o filme mostra, porque é o homem ou outra mulher, claro, mas aqui trata-se do homem, vocês perceberam, tem alusão ao corpo masculino e feminino, então é uma relação, nesse caso, heterossexual, de um homem conhecendo o corpo feminino para poder lhe dar prazer também, Então, quando você tiver achado o lugar que a mulher gosta de ser acariciada, o pudor não deve impedi-lo de acariciá-la. Você verá os olhos de sua amiga brilharem como um lampejo trêmulo, como acontece muito aos raios de sol refletidos numa água transparente. Vejam sua descrição. Depois virão as queixas, um delicado murmúrio, doces gemidos e as palavras que servem ao amor. Mas não vá retirando mais véus deixá-la para trás ou permitir que ela se adiante na marcha. O vídeo está falando sobre o ritmo aqui da relação. Atinjam o alvo ao mesmo tempo e percebam as palavras que ele usa para tentar descrever. As metáforas, quer dizer, o brilho dos olhos é como o raio que se reflete numa superfície aquática e translúcida, doces gemidos. Depois ele fala a referência a essa coisa da marcha. Tem uma outra descrição, num trecho imediatamente depois, que ele fala que ele compara muito ao cavalo, inclusive, a você cavalgar, galopar e algo assim, Mas aqui diz, atinjam o alvo ao mesmo tempo, é o ápice da volúpia, quando ambos vencidos, mulher e homem, permanecem estendidos sem força. Gente, na literatura, na poesia, enfim, vocês podem encontrar, e eu ficaria aqui longamente falando a respeito, buscando outras referências, muitos livros, muitos poemas, muitas músicas, enfim, que fazem uma alusão ou mais sutil, ou mais recatada, ou mais depravada, por que não, como um Marquês de Sade, por exemplo, às relações. O que não pode é a gente não poder falar a respeito disso, principalmente quando tem não só, como aqui, uma referência ao que é, porque o livro busca um pouco ser um guia. Ambos os livros, o da Médica de Ovídio, num certo sentido, buscam ser um guia, buscam ser quase um manual de instruções para esta arte de amar em específico, sobre a qual a gente está conversando aqui. É isto. A proposta é poder explicar para pessoas que nunca fizeram, que não têm experiência, que têm curiosidade, antes que isso seja até pior, porque pela falta de conhecimento a gente sabe, a gente pode fazer muita coisa errada, e pagar o preços altos e caros que envolvem a nossa saúde física, emocional, enfim, homens e mulheres. Então a gente precisa poder falar a respeito disso, e aí eu trouxe então estes exemplos hoje, da arte de amar de um poeta latino de um século antes de Cristo, tentando descrever com com este vocábulo e estes versos, como esta arte de amar sexual
E o livro da médica, que agora teve também, né, a sua biografia aí retratada no filme, né, disponível aqui, que eu resenhei a vocês para que a gente possa falar a respeito disso, né, da arte de amar e de que amar envolve também a questão muito do desejo e do corpo, masculino, feminino, 2, 3, 4, não importa, mas poder falar a respeito, né, disto e entender que a arte vê muito nessa questão do desejo, do amor, a gente sabe, uma força motriz, né, um elemento, um ingrediente assim, em cuja receita não pode faltar. Então fica aqui a minha dica, né, do filme para que vocês, se quiserem, assistam, e a partir dele a gente foi, né, retomando esses outros fios aí na tradição literária e poética para que a gente pudesse falar sobre a arte de amar. Amem bastante, desejo a todos aí uma vida com muito, muito, muito amor e nos encontramos no próximo vídeo amanhã. Um grande beijo a todos, até lá!